E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valcer aqui para mais um vídeo. Depois de muito tempo sem gravar, tentar voltar aí com os vídeos, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre raiz quadrada de um número natural. É uma aula simples, sem aquele rigor matemático. Ela é destinada a alunos de sexto, sétimo ano ali em diante. Então fica até o final que vocês vão gostar então de como que calcula essas raízes até de números maiores sem ter tanta dificuldade, ok? Bom, então, sobre raiz quadrada, a primeira coisa interessante a gente se falar é qual é o símbolo. O símbolo é esse que vocês estão vendo aí na tela, é tipo uma letra V maiúscula, né? Então, dentro da raiz, aqui nós colocamos o número, e se é raiz quadrada, aqui no índice vai o número 2, tá? Então, existem outras raízes, como raízes cúbicas, aí é um 3 aqui. Raízes quartas, então aqui é o número 4. Mas aqui nas raízes quadradas não há necessidade de aparecer esse númerozinho 2 pequenininho aqui, tá? Então, se aparecer, beleza, mas se não aparecer, você já sabe que é raiz quadrada, certo? O que preciso saber antes de estudar raiz quadrada? Tá? Então, quais são os meus pré-requisitos? Eu coloquei aqui o número 1, multiplicação, coloquei esse e ele é o mais importante de todos, tá? Ah, professor, eu não sei muito bem potenciação e área, mas eu sei a multiplicação. Já é o suficiente para você aprender a calcular raiz, tá? Então, por exemplo, na multiplicação, é obrigatório que você saiba resolver esse tipo de multiplicação aqui, ó. Por exemplo, 14 vezes 14. Então, você faz 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Depois você coloca 14 vezes 1, né, que dá 14. Efetua a soma, você chega em 196. Então, essas multiplicações é essencial. Sem ela, você não vai conseguir, tá? Então, primeiro você treina a tabuada, pratica a multiplicação e volta para aprender, então, raiz quadrada. Potenciação não é menos importante, né? Como que funciona? O que é a potenciação? Nada mais é que uma maneira diferente de você escrever uma multiplicação. Imagina que você tem aqui do lado, ó, 14 vezes 14, e você não quer escrever desse jeito, você quer escrever de maneira reduzida. Então você escreve simplesmente 14 ao quadrado. Tá? 14 ao quadrado é a mesma coisa que 14 vezes 14. Tá bom? Ou seja, nós já fizemos ali a continha, 196. Caso eu tenha 3 elevado à quarta potência, eu quero que você entenda que é você pegar esse número 3 e multiplicar por ele mesmo durante 4 vezes. Tá? Então aqui vai ter 4 fatores. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, potenciação é basicamente isso. Né? Outras aqui, ó, 10 vezes 10. Então, você pode escrever 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? 100, porque é 10 vezes 10. 20 vezes 20. Só você lembrar. 2 vezes 2 dá 4. Você acompanha aqui com os dois zeros. 400. Tá? Então, se fosse 30 vezes 30, então seria 30 ao quadrado e 30 vezes 30, 900. Tá? Então, potenciação é só uma maneira diferente de você escrever uma multiplicação. É claro, tem suas propriedades e tal, mas daí já é para séries um pouquinho mais avançadas. Observa que eu ainda não falei de raiz, né? Tem aqui um terceiro item, ó, que é a área do quadrado. Então, primeiro, o que é área? A área, pessoal, é a medida aqui de superfície. Imagina que esse quadrado ó, de 4 unidades de comprimento, né? Tanto aqui na base quanto aqui na altura. Então, a área é a medida de quanto material, ou seja, quantos quadradinhos você precisa para preencher todo esse quadrado maior. Tá? Então, medida de área é isso, é uma medida de superfície, é o quanto de material que eu preciso para forrar essa figura. Então, qual é o cálculo que é feito? Basta você multiplicar a medida dos dois lados. Como eu tenho um lado medindo 4 unidades e outro lado medindo 4, ó, dois valores iguais, eu já sei que eu posso pôr 4 ao quadrado, que resulta em 16. Tá? Eu coloquei o A significa unidade de área. Pode ser centímetros quadrados, metros quadrados, tá? Não importa a situação, problema. Tá bom? Então, assim você calcula a área de qualquer quadrado. Também funciona com áreas de retângulos, né? Só você multiplicar a base pela altura dele. Os números vão ficar diferentes, tá? Lembrando que o quadrado é um tipo especial de retângulo. Agora imagine a situação que você tem
um quadrado e eu te dei o valor da área. E eu pergunto, então, quais são as medidas dos lados, tá? Então, o que você vai pensar? Então, você sabe que para calcular a área de um quadrado, você precisa fazer lado vezes lado. E quando eu efetuar essa multiplicação, ó, dessas duas medidas, né, o resultado tem que dar 36. Então, qual é o raciocínio? Qual é a escrita que eu posso resumir essa escrita ali em cima? Eu posso simplesmente trocar pelo símbolo de raiz quadrada, tá? Então, eu posso pôr raiz quadrada de 36. Ou seja, eu preciso dois números, né, números positivos, que quando multiplicado por eles mesmos, o resultado seja 36. Então, automaticamente, você já percebe que a resposta é 6. Por que é 6? Porque se você efetuar 6 vezes 6, o resultado é 36, tá? Então, qual é a medida do lado desse quadrado? Seria de 6, tanto aqui quanto aqui. Tá bom? Então, esse é o símbolo de raiz, e para você encontrar as raízes, você precisa de dois números iguais que, multiplicados entre eles, o resultado vai dar aqui no valor do radicando. Vamos aqui para alguns exemplos. Raiz quadrada de 9. Por que é 3? Porque se você fizer 3 ao quadrado, né? Ou seja, 3 vezes 3, o resultado é 9. Tá? Agora aqui, ó, a raiz de 49, 7. Por que é 7? Porque se você pegar o 7 e elevar ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7, você chega em 49, tá? Raiz quadrada de 100, quanto é? É 10. Por que é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. A raiz quadrada de 0 é 0. Por que é 0? Porque 0 vezes 0 é 0. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado, né, 1 vezes 1, retorna 1 também. Eu coloquei essa letra F e coloquei aqui, ó, a raiz de menos 4. Por que eu escrevi que essa raiz não existe? Porque, ó, você não consegue dois números iguais que multiplicados resultem em menos 4. Tá? Tanto faz se você pegar o 2 positivo, ó, 2 vezes 2 também dá 4. Se você pega menos 2 vezes menos 2, também dá 4 positivo e não dá negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais, tá? Mas no colegial, um terceiro por aí, você vai aprender que até tem. Mas já entra a parte imaginária, é uma outra história, tá? Mas valor negativo nos reais não tem. Ok, professor, mas aí está sendo as raízes quadradas pequenas. O foco da aula não era as raízes grandes? Sim. Vamos pegar aqui a raiz de 169. Como que eu faço para eu calcular quanto é a raiz quadrada de 169? Primeira coisa que eu oriento vocês a fazer, ou ter na cabeça, eternamente, essas multiplicações aqui, ó, desses valores iguais. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16, até o último. Por que que eu acho isso aqui super importante? Porque através dessa relação aqui, ó, é que você vai fazer a escolha correta. Imagina que eu pego aqui, ó, a raiz de 169. Faz de conta que eu não sei que é 13. Como que eu faço para eu descobrir o valor? Eu vou começar com um parâmetro. O que é um parâmetro? Se é 169 e eu já sei que 10 ao quadrado é 100, então eu já sei que vai ser acima de 10. Então eu vou testar o 11 e o 12? Não, vou testar o 20, porque o 20 é fácil de calcular. Então 20 ao quadrado é 400. Então o que eu concluo? Eu concluo que a raiz de 169 está entre o 100 e o 400. Aliás, a raiz quadrada de 169 está entre o 10 e o 20, né? Porque 10 ao quadrado dá 100 e 20 ao quadrado dá 400. Então, como que eu vou fazer agora para descobrir quais são os valores? Porque entre o 10 e 20, pessoal, tem vários números. Tem o 11, tem o 12, tem o 13. Qual dele vai ser? Eu vou olhar, ó, esse último número aqui, ó. O último número é 9. Então, eu vou aqui na tabelinha e vou verificar quais são as multiplicações que terminam em 9. Então, se você olhar aqui, ó, as multiplicações que terminam em 9 é o 3 e o 7. Ou seja, os candidatos à resposta vai ser o número 13, lembra que é maior do que 10, e vai ser o 17, tá? E aí, qual dele vai ser? Eu testo 13 vezes 13 e depois testo 17 vezes 17, ou tem uma maneira para eu ir já direto? Ó, pensa comigo.
169, ele está mais próximo do 100 ou mais próximo do 400? Está mais próximo do 100, não é? Então, se ele está mais próximo do 100, é sinal que o melhor candidato é o número menor, o 13. Então, você vai pegar o 13 e vai fazer o teste. Ou seja, 13 vezes 13. Depois que você efetuou a conta, você viu que 13 vezes 13 deu exatamente 169. Então, a conclusão é que a raiz quadrada de 169 é 13. Por que que é 13? Porque 13 ao quadrado é 169. Tá bom? Vamos testar mais um aqui, ó. 324. Novamente, eu começo com esses aqui, ó. 10 ao quadrado, quanto é? 100. Então, tem que ser maior. 20 ao quadrado, 400. Ó, já passou de 324, então eu paro. Como o último número é 4, eu vou ali na minha tabelinha, ou se eu já tenho de cabeça, não tem problema. Quais são os números que multiplicados terminam em 4? Então, você vai olhar aqui, ó. É o 2 vezes 2 e também o 8 vezes 8. Então, quem são os candidatos? Lembrando, se é maior do que 10 e menor do que 20, né? Se está entre o 10 e 20, os candidatos serão os números 12 ou será o número 18. Então, vai ser ou o número 12 ou 18. E qual que eu vou escolher para fazer o teste? A mesma pergunta daquela hora. 324 está mais próximo de qual número? Está mais próximo de 400. Então, o melhor candidato é eu escolher o número maior, tá? 18. Então, você pega e testa. Faz a continha. 18 vezes 18, você fez a conta, cuidado para não errar. Você chega aqui e deu 324. Ou seja, a raiz quadrada de 324 é 18. Por que 18? Porque 18 ao quadrado é 324. Tranquilo? Vamos aqui fazer mais o último. Ó, 729. Então, por onde que eu começo? Vou começar aqui de novo, ó. 10 ao quadrado, 100. Tá muito longe, né? Vamos pegar o 20. 20 ao quadrado, 400. Ainda nem chegou no 129. Vamos para o 30. 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, você já sabe que é 900. Então, já passou do 729. Então, qual é a conclusão? É que a raiz de 729 está entre o 20 e o 30. Pode ser o 21, 22, 23, 24, até o 29. Mas qual dele é? Então, o que eu faço na segunda parte? Eu vou olhar o 9. Ó, se ele termina em 9, quais são as multiplicações que terminam em 9? Você pode olhar aqui de novo. Ó. As que terminam em 9 é 3 vezes 3 e 7 vezes 7. Então, quem são os candidatos à resposta? Como o valor está entre 20 e 30, então ou vai ser 23, vou colocar aqui, ó, ou vai ser 27. Qual dele eu vou escolher para fazer o teste, para multiplicar por ele mesmo? Você vai pensar aqui comigo, ó. O 729, ele está mais próximo do 400 ou do 900? Você percebe que ele está mais próximo do 900. Então, o melhor candidato é o 27. Então, você faz 27 vezes 27. Faz a conta com atenção. Você vai chegar que a resposta deu 729. Então, raiz quadrada de 729 é 27. Por quê? Porque 27 ao quadrado dá exatamente os 729. Tá, pessoal? Então, assim, muita atenção na hora de fazer aqui a multiplicação, essa parte aqui. Porque se você errar sem querer, você vai achar que a resposta é o 23. Tá? Então, muita atenção aqui. Pratica a tabuada, treina bastante, que daí você vai aprender direitinho. Tá bom? Antes disso, eu tinha feito o vídeo falando, explicando e escrevendo, mas acabou que eu não tinha colocado para gravar, acredita? Aí depois que eu tinha terminado tudo, que eu fui ver, não tinha gravado. Então, como eu já tinha feito, eu aproveitei o que eu tinha escrito e apenas narrei aqui os acontecimentos. Tá? Mas os próximos vídeos eu vou fazendo junto com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo de reinício, né, das gravações. E então eu vejo vocês nos próximos. Abraço, tchau.